Sejam muito bem-vindos. Está no ar o seu podcast semanal sobre autismo e neurodiversidade. Então, seja muito bem-vindo ao Doses de Atipicidade. Esse podcast foi criado com a intenção de trazer informação de qualidade sobre o autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento. Todas as semanas eu estou aqui, ou com um profissional especialista na área, ou com uma mãe atípica, para trazer histórias de verdade para conectar com a sua. A ideia de criar esse podcast é trazer informação de qualidade, acolhimento, respeito e muitos profissionais que possam agregar no dia a dia de vocês. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, sou especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, mais de 20 anos aí de formada, 5 anos na área dos transtornos do neurodesenvolvimento, eu sou pioneira nessa área também. Tenho uma clínica aqui na Zanorte, em Brasília, que atendo pacientes atípicos e você é muito bem-vindo nesse podcast. Eu já vou te pedir um favor para você compartilhar esse conteúdo com quem pode se beneficiar. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer muita informação para vocês, além de ser uma mãe atípica, ela é uma profissional da área. Então hoje eu trouxe a Daniele Freitas, que é neuropsicopedagoga, trabalha também com crianças atípicas, ela é especialista em alfabetização e ela também é uma mãe atípica, vai contar toda a história dela pra gente. Dani, que bom que você tá aqui. Fico feliz por você ter aceitado, recebido o convite do Dose de Atipicidade para compartilhar a sua história, tanto profissional quanto pessoal, que eu tô louca para saber da história do Luiz. E, por favor, se apresente. Ai, Carla, fico sempre muito feliz, porque falar sobre o autismo, parece que todo mundo já entende o que é. Mas quando a gente vive o autismo, e comigo eu vivo o autismo profissionalmente, vivo o autismo pessoalmente com meu filho caçula, é sempre muito bom trazer informação de qualidade. E é sempre muito bom trazer aquela prática familiar que a gente sabe que funciona. Perfeito. E como a gente precisa de profissionais que vivam isso, né? Como isso faz diferença? Eu conheço diversos profissionais de diversas áreas. Inclusive, depois que eu lancei esse podcast, ele foi lançado para isso. Eu tive contato com muitos profissionais. E é muito diferente quando, de fato, o profissional vive aquela experiência. Sim. Não apenas como mãe, né, atípica ou alguém da família, mas quando, de fato, tem uma missão envolvida naquele tema. Eu vejo que faz muita diferença. Então, as falas são diferentes, as abordagens são diferentes. E eu fico muito feliz de ter você aqui trazendo todo esse conteúdo. E, gente, eu e a Dani, a gente se conheceu de uma maneira muito peculiar, muito curiosa. O meu podcast apareceu para ela, meu não, nosso, né? Isso aqui é um espaço colaborativo. O Dose de Atipicidade apareceu para ela no Instagram, ela me mandou uma mensagem. A gente começou a conversar, eu entrei no Instagram dela, vi que a gente tinha total relação, né, com o nosso trabalho, com a nossa missão, com aquilo que a gente fazia. E aí acabou dando certo, né, Dani? Estou muito feliz de você ter feito esse primeiro contato e a gente poder trazer para cá e bater esse papo gostoso e trocar informação. E mais do que isso, colocar para a audiência as informações que são tão relevantes. Eu falo que dentro do autismo a gente tem informação de todas as áreas, Sim. né? De todas as formas. Informações fidedignas, as nem tanto, a gente tem as fake news, a gente tem as historinhas, a gente tem as teorias que são contrárias, enfim. E eu vejo que as famílias ficam muito perdidas, né, no meio dessa guerra aí de informações. Infelizmente, o tema autismo, ele acabou virando quase que um comércio, né? Então, eu vejo profissionais de áreas que nem são tão ligadas ao autismo falando sobre, às vezes falando besteira. Enfim, informações que a gente sabe que são informações não tão adequadas assim. E enquanto a gente puder vir aqui falar sobre questões relevantes, com Muito informação de qualidade, com profissionais de fato da área, isso é muito importante, né? Porque a internet aceita tudo, eu já falei isso aqui várias vezes. A internet aceita tudo, né? A pessoa abre ali a câmera dela, ela vai gravar o conteúdo que ela quiser, do jeito que ela quiser, e ela publica e tá tudo bem, não existe um moderador disso. Sim. Então, eu vejo que as famílias, principalmente aquelas famílias que fecharam um diagnóstico mais recente, aquelas famílias que entraram, né, no mundo do transtorno do espectro autista agora, ainda ficam muito perdidas. Aí segue um, segue outro, pega uma informação de um amigo, de um profissional, e aí a mãe, né, a família fica ali um tanto quanto perdida. Então, uma das missões do podcast Dose de Atipicidade é exatamente isso. Trazer informação de qualidade com profissionais que, de fato, vivam e respeitam, né, esse tema que é tão delicado.
Dentro da tua prática, vamos lá. Primeiro eu quero falar da família, né? Vamos trazer a primeira questão da mãe atípica. Me conta a história do Luiz, quantos anos ele está agora, como é que foi a questão da observação do comportamento até o fechamento do diagnóstico e o que você tem feito com ele. Então, o Luiz é um pequeno grande rapaz de 7 anos. E aos 10 meses, nós percebemos que Luiz Felipe não tinha um comportamento muito intencional, principalmente durante o brincar. Então, Luiz Felipe enfileirava carrinhos. Luiz Felipe tem um irmão, eu tenho um outro filho. E ele não buscava o irmão para brincar. Luiz Felipe também até hoje tem estereotipias, os flaps, as estereotipias motoras. Então eu fui juntando, linkando e a fala também bem atrasada. Ah, Daniele, mas uma criança de 10 meses não precisa falar. Ele não precisa falar muitas palavras, mas ele, além de falar poucas palavras, ele precisa se comunicar de maneira efetiva. Sim, Luiz Felipe funcional. não tinha. Perfeito. E aí eu procurei uma neuropediatra, doutora Ellen Siqueira, mora no meu coração. É fantástica. Uma pausa, vou colocar aqui já um convite para vocês. Sexta-feira agora, aliás, quinta e sexta, de 8 e 9 de maio, Câmara Legislativa do Distrito Federal, vai acontecer o segundo seminário Mãe, Deixa Eu Cuidar de Você, que vai ser um evento só para mães atípicas. Só não, mas um evento voltado para mães atípicas. Então, se você está me assistindo, não perca, dia 8 e 9 de maio, a gente vai ter esse evento lá na Câmara. Inscrições gratuitas, é um evento gratuito. E eu vou estar lá no dia 9, participando de uma mesa redonda com a doutora Ellen, inclusive. Então, ela é maravilhosa mesmo. Ela é maravilhosa. Ela é extremamente competente e foi ela que fechou o diagnóstico do meu filho. E aos 10 meses de idade, eu tive que sair de lá, Carla, com uma quantidade de papéis assim, com todas as indicações para que eu pudesse fazer com o Luiz Felipe. E quando você fala que a família fica perdida, a família fica perdida. É uma verdade, né? Porque é um diagnóstico. E a gente não gesta um diagnóstico. A gente gesta o nosso filho perfeito. A idealização de uma criança. Da maternidade perfeita. Perfeita, saudável, exatamente. responsiva. Quando você tem uma criança como eu tive, Luiz Felipe, né? Esperto, falante dentro daquelas possibilidades no momento. Então, que você percebe e sai de um consultório, de um médico, com muitas indicações e um diagnóstico fechado, você realmente se perde. E quando você se perde, você leva um tempo para a ficha cair, e você leva um tempo também para você entender por onde eu vou começar. É porque fecha um laudo, vem a orientação para um monte de terapias. Para um monte de terapias. Vai para fono, vai para TO. Vai para psicóloga. Vai para nutricionista. Nutricionista, fico feliz quando eu pego uns laudos que indicam para nutricionista, né? A gente está começando a entender a importância da nutrição dentro do transtorno. Se for em idade escolar, vai para psicopedagoga. Pronto. Né? E aí a gente vem com um mundo de terapias. E agora? Como é que eu começo? E agora? Como é que eu começo? Exatamente. Aí também a gente esbarra em duas coisas. Primeiro, a gente esbarra na questão financeira. Sim. Né? Porque os planos de saúde não são nossos amiguinhos. Então, eles não autorizam todas as terapias que a criança precisa fazer. E depois a gente esbarra numa coisa que eu quero falar aqui de verdade, para você que está me escutando. Qual luta você quer viver? Perfeito. Então, que luta eu quero viver? Eu escolhi viver todas as lutas. E por que eu, Daniela, escolhi viver todas as lutas? Eu escolhi viver todas as lutas porque naquele momento ali que minha ficha caiu, que eu tinha todos aqueles encaminhamentos, primeiro a fala. Eu comecei pela fono, depois pela TO, Integração Sensorial de Aires, porque o Luiz tem muitas questões sensoriais até hoje. Ele era muito pequeno, então a gente percebeu o quê? O que ele precisava de urgência. Uhum. Se o seu filho for maior também, 4 ou 5 anos ou 7 anos, que é a idade escolar em que nós, professores, chamamos os pais e identificamos o transtorno do espectro autista. Porque dentro da família, os pais são só pais. Sem julgamento de valor. A gente não tem que esperar que o pai sozinho perceba o autismo. Né? Então, mas ele não come isso. Mas ele também não tem que comer tudo. Mas tem coisa que ele gosta, tem coisa que ele não gosta. Mas tem coisa que ele faz, tem coisa que ele não faz. Então, os pais são pais. Mas nós, enquanto pais, precisamos perceber o que está fora do caminho do neurodesenvolvimento. Onde ele deveria estar e onde ele ainda não conseguiu chegar. Então, é muito importante que essa ficha caia, que a gente entenda quais são as maiores necessidades da criança. E aí, a gente começa as intervenções.
Só que por que eu disse que eu escolhi todas as lutas? Tem 6 anos que eu fechei o diagnóstico do Luiz. Então, eu preferi lutar todas as lutas, Carla, porque hoje a minha vida não é vivida de maneira integral. Eu vivo para cuidar dos meus filhos, eu vivo para o meu trabalho, né? Para o meu casamento, para a minha família, mas eu tenho um filho atípico. E qual é o meu papel? É trazer para o Luiz a maior funcionalidade e a maior autonomia que ele possa ter. Perfeito. E quanto antes a gente faz essas intervenções, melhor para a criança, Melhor né? para a criança. É muito mais fácil você fazer a intervenção com uma criança de 2 do que uma de 12. Com certeza. As janelas do desenvolvimento, elas se fecham. A gente sabe que a neuroplasticidade existe, inclusive na vida adulta. Sim, sim. Mas a gente sabe que se você hoje, eu, por exemplo, não vou falar você, mas eu, por exemplo, com 45 anos, quebro uma perna, quanto tempo a minha perna vai demorar para se regenerar? E quanto tempo uma criança de 5 anos vai demorar para regenerar a perna dela? Perfeito, então, a gente perfeito. precisa entender isso. E outra coisa, Carla, que eu quero falar, agora não mais como mãe, eu quero falar como profissional. Hoje, se o seu filho recebesse um diagnóstico de uma cardiopatia grave, ou se ele recebesse um diagnóstico de algo nos rins, por exemplo, quem você iria procurar? Você iria esperar? Não, eu vou esperar ele crescer mais um pouquinho. Vamos ver se passa. Vamos ver se passa. O transtorno mental, o transtorno do neurodesenvolvimento, quando a criança nasce com ele, que é no caso do TEA, né, do TDAH, a gente precisa dar a mesma importância. É um diagnóstico. Mesmo que a gente não entenda do que falta, das habilidades que precisam ser construídas, nós precisamos intervir de maneira precoce, no meu caso, aos 10 meses, né? E precisamos intervir de maneira urgente. A criança precisa de intervenção. Então, é muito importante que quando você, mãe, que está aí do outro lado, receba um diagnóstico do seu filho com um transtorno de aprendizagem, né? Um transtorno específico de aprendizagem, ou um transtorno do neurodesenvolvimento, no caso do TEA, no caso da dislexia, no caso do TDAH, que você caminhe rápido. Para que essa criança possa evoluir. Né? Não. E aí eu já vi todos os casos. Eu já tive uma criança que o médico falou com 3 anos de idade. 3 anos. A mãe passou, era uma criança de Goiânia. Atendimento online. A mãe passou pelo neuropediatra e o neuropediatra falou, não, tá muito cedo. Volta daqui 3 anos. Cada criança tem seu tempo. Volta daqui 3 anos, cada criança tem seu tempo. Ela voltou aos 6 anos, ele já estava com muitos comprometimentos. Né, muitas habilidades precisando de estimulação, com muito comprometimento em relação à socialização, seletividade alimentar altíssima, alterações gastrointestinais muito intensas, trazendo uma disfunção mesmo para ele. Para todo o sistema. Para o sistema todo, metabólico, para toda a família, né? Todo um contexto. E aí, aos 6 anos, foi fechado o diagnóstico. E eu já vi casos onde a família recebeu o diagnóstico, muitas vezes não teve uma boa aceitação, não, vou esperar um pouco mais. Sim. Então, às vezes é um profissional que não está colaborando com aquele diagnóstico, ou por falta de habilidade mesmo. E quando a gente não tem habilidade, o que a gente faz? Encaminha para outra pessoa. Olha, eu não trabalho com isso aqui, eu vou encaminhar para o especialista. Não existe nenhum demérito em falar isso. Inclusive, eu falo muito isso aqui. Se não é a sua área de atuação, se você não é um especialista, encaminha. O que a gente não pode aprender é uma criança. Exatamente. Que deveria estar num processo de estimulação e não está. Olha, isso aqui eu não faço. Até aqui eu vou. Passou daqui eu não vou mais. Então, eu vou te encaminhar para outro profissional que possa fazer. Exatamente. E a mesma coisa a família. Recebeu o diagnóstico, gente, não espera. Recebeu o diagnóstico, começa com as intervenções. Inclusive, a nutrição, aí eu vou puxar para minha área, eu não preciso de um diagnóstico fechado. Qualquer ser humano precisa de uma alimentação adequada. Todo mundo precisa de uma intervenção nutricional. Precisa de uma suplementação para complementar aquilo que não vem via alimentação. Eu tenho um monte de criança que não come proteína. Um monte de criança que não come fruta. E eu preciso de um laudo para fazer o tratamento dessa criança? Claro que não. Não. Então, quanto antes a gente começa com as intervenções, melhor. Se você quer um bom desenvolvimento para sua criança, se você quer que ela, de fato, desenvolva as habilidades que ela já tem, né, e que ela desenvolva aquelas que ela ainda não tem, a gente precisa das intervenções. E quanto antes, melhor. Melhor. Os resultados são melhores. Exatamente. Nós tínhamos aí, a literatura apontava um diagnóstico precoce antes dos 4 ou 5 anos de idade. Hoje a literatura já aponta que um diagnóstico precoce, ele varia aí mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Então, olha como a gente consegue grandes resultados quando a criança é muito pequena. Perfeito. Quando a gente começa muito cedo. Perfeito. Né? Não, e a gente fala em diagnóstico precoce, eu já até me corrijo. Eu não acho que é precoce, eu acho que é no tempo.
Né? Se a gente tem uma criança com 2 anos que fechou o diagnóstico aos 2 anos, ok, no tempo certo, porque com 2 anos eu tenho um monte de terapia para fazer, eu tenho um monte de estimulação para fazer. Sim. Né? Isso não é precoce, como se fosse, foi antes do tempo. Não, tá no tempo da criança. Neste caso, no tempo da criança. Exatamente. Os marcos do desenvolvimento, eles precisam ser respeitados. Né? Tudo bem, cada criança tem seu tempo até a página 2, né? Até a gente entender que existem os marcos, eles precisam ser respeitados. Sim. A criança precisa falar, ela precisa andar, ela precisa reconhecer objetos, ela precisa interagir com o ambiente. Ela tem que ser curiosa. Sim. Então, não dá para esperar que uma criança com 2 anos, que não esteja falando, de repente, comece a falar. E sabe o que é muito curioso? A gente, né? Eu, por exemplo, que estou dentro desse meio, né? Das mamães atípicas. A gente sabe que as causas do autismo são hereditárias, são genéticas, são ambientais, mas a mãe fala assim, ó, meu marido falou com 3 anos de idade. Não tá tarde, não. Exatamente. Meu irmão também era assim, ele não comia quase nada. Não, vai dar tudo certo. Eu casei, trabalho, tenho minha vida, né? Não, ele é como eu quando eu era criança. Só que aí depois que o pai recebe o diagnóstico do filho, o pai recebe o próprio diagnóstico. Acontece muito, é bem comum acontecer isso. Então, a gente compara as crianças com as outras crianças, mas antes de comparar as crianças com as outras crianças, nós temos os marcos do desenvolvimento também, para saber onde é que aquela criança está agora, se ela já está além ou se ela está aquém. Perfeito. Não, e é ruim essas comparações também, né? Porque a criança depende do ambiente que ela está inserida. Sim. Então, começa a olhar a vida do coleguinha e começa a comparar. Mas o filho do fulano já está falando XYZ, já está falando outra língua, já está bem desenvolvido ali na matemática. Como é que é o ambiente dessa criança? Aquela criança está exposta a quê? A sua está exposta a quê? Então, é muito complexo essas comparações também, né? E aí a família tem que ter um olhar de que a criança tem o tempo dela, mas a gente tem os marcos e depende das estimulações que ela está sendo exposta. Com certeza. Tanto as típicas como as atípicas. Com certeza. Outro dia eu estava lendo um artigo falando exatamente sobre isso. Que uma criança atípica, se bem estimulada, muitas vezes ela se desenvolve mais do que uma típica mal estimulada. Carla. Num ambiente que não é adequado para ela. Meu Luiz Felipe, eu brinco com todo mundo, né? Ele é um menino terapeutizado. Eu falo isso também, eu sou Luiz terapeutizada. Felipe reconhece todas as emoções dele. Olha que gracinha. Mamãe, olha, eu não tô bravo, mas eu tô um pouco chateado. 7 anos. 7 anos, mas por quê? Porque ele faz psicóloga desde sempre, desde um. Perfeito. Então, desde um ano que o Luiz Felipe faz um TCC com uma psicóloga, gente... Meu Deus, a mulher dele vai me agradecer o resto da vida. Vai, tá porque criando pra vida. Porque ele reconhece as emoções dele. Por quê? Porque ele foi submetido a isso. Sim. Né? Essa habilidade foi ensinada pra ele desde muito cedo. Então, supera sim, viu? E se uma mãe, né, típico atípica, olhar pra ele e ficar imaginando, mas o Luiz já reconhece as emoções dele, o Luiz consegue identificar, o meu não. Você foi exposto aqui. Então, tudo depende. Quais são as o oportunidades? ambiente importa. Eu falo muito isso no TDAH também, sou especialista em TDAH. E o TDAH, todos os papers falam a mesma coisa. O TDAH tem uma característica de baixa escolaridade. Eu tenho um paciente pós-doc que é TDAH. Sim. E aí eu fico pensando, gente, eu conheço poucas pessoas que têm pós-doutorado. Ele é um pós-doutorado. E ele é um TDAH. Então, o que muda? O ambiente que a criança é exposta. Os estímulos, Então, exatamente. se uma criança com TDAH está numa família onde a escola é importante, a mãe vai fazer, o pai vai fazer, vai ter contraturno, vai ter escola de reforço, vai ter Kumon, vai ter o que tiver. E essa criança vai sair do outro lado. Agora, se o ambiente onde a criança está inserida não é um ambiente onde a escola é tão valorizada assim, o que a família fala? Não dá para estudar, ele é do trabalho. Aí bota no trabalho. Aí vai para o subemprego, muitas vezes. É uma pena. Vai ganhar pouco, vai ficar à margem. A menos que esse humano, em algum momento, desperte para a capacidade que ele tem e ele faça, ele vai ficar no subemprego. Então, o que mudou? Foi o diagnóstico do TDAH? Não. O que mudou foi o ambiente onde essa criança estava exposta. Exatamente. Então, o ambiente faz parte do processo. É igual você falou do autismo. O que a gente fala sobre as causas do autismo? É uma pergunta muito comum. Né, que eu recebo, Carla, mas por que cresceu tanto número? Quais são as causas do autismo? O que a gente tem hoje? Fatores genéticos, 30%, 30%, 40%. Fatores ambientais, 70%.
Então, o ambiente, ele importa e ele molda. O ambiente, ele traz respostas. Graças a Deus, né? Né? Exatamente, porque a gente consegue modular as pessoas, as crianças, os adultos Sim. e os diagnósticos, além disso. Diagnóstico não é destino. Não é fim. Diagnóstico não tem o fim em si próprio, muito pelo contrário. Ele é uma possibilidade da gente trazer mais qualidade de vida e mais saúde e mais habilidades para aquele paciente. Sim. Então, o que eu tenho de inabilidade? O que está faltando aqui? Onde eu posso fazer a estimulação desse paciente? As coisas, Carla, precisam de nome, né? Sim. Nós precisamos dar nome às coisas. Então, quando você vê que uma criança ela é disfuncional, quando você vê que uma criança não tem as habilidades que ela deveria ter, que ela não desenvolveu as habilidades que ela deveria desenvolver, aquilo tem um nome. E então, as coisas precisam de nome para que a criança seja submetida ao tratamento certo. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser de muita coisa. A dor de cabeça pode ser do seu estômago, a dor de cabeça pode ser da sua TPM, a dor de cabeça pode ser da sua preocupação, da sua falta do sono. Então, as coisas precisam de nome. E o nome, ele vem com o diagnóstico. Nós não podemos ter medo do diagnóstico. Eu não vou levar, não. Eu não vou levar, porque vai que tem alguma coisa. Eu recebo muita mãe na clínica que olha para mim e fala, ah, não, Daniela, eu tô vindo pela escola, mas eu não queria levar no médico, porque se eu levar no médico, eu vou descobrir alguma coisa. E o medo do diagnóstico, nós não temos que ter medo do diagnóstico. O diagnóstico é uma folha de papel, vai ter um CID, mas é nele, é com ele, que o seu filho vai ter a oportunidade de receber tratamento, que o seu filho vai ter a oportunidade de receber intervenção, que o seu filho vai ter a oportunidade de ter equidade na escola. Sabe, do psicopedagogo na escola e orientar a escola para que toda a adequação curricular seja feita para o seu filho. Isso eu falo da parte educacional. Perfeito. Mas quantas oportunidades a criança não vai ter com psicólogo, com terapeuta, com psicomotricista, com adequação escolar, com nutricionista, com um laudo na mão. Perfeito. Então, nós não podemos ter medo do diagnóstico. Não, eu gravei uma live há uns dias atrás, umas semanas, e eu falei exatamente isso. Gente, o laudo não vai mudar. Não. O fato de você não buscar informação não muda uma realidade. Não, o meu filho Isso não continua sendo existe. meu filho. O Luiz continua sendo o Luiz, né? Inclusive o laudo trouxe para mim esclarecimentos, né, pessoais de o que é no Luiz Felipe do TEA e do que é dele. Perfeito. Né? Nem tudo é autismo. Nem tudo é autismo. Então, a maternidade atípica, ela traz isso pra gente. De você olhar e falar, isso é do autismo. Mas isso não é. Então, o diagnóstico, ele traz pra gente também esse esclarecimento. Ele abre essa janela. Eu vejo muitas famílias estão assim, ah, não, a gente vai esperar crescer mais um pouquinho, porque ainda tá muito pequenininho, na esperança de que alguma coisa mude. Não vai mudar. Não vai mudar, só vai Não piorar. vai mudar. Pelo contrário, você está tirando daquela criança Vai piorar. a possibilidade dela se desenvolver de uma maneira precoce. Aí vou usar o precoce aqui, porque seria é como se ela fosse utilizar aquele prazo que, se o diagnóstico atrasar, ela também vai atrasar com essas terapias e com essas intervenções. Sim. Então, não investigar não muda nada na criança. É igual você estar com uma desconfiança de uma doença e não investigar, por exemplo. Exatamente. Ou uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ou qualquer outra questão. Não, é melhor não, vamos esperar mais um pouco, vai passar. Não muda. Pelo contrário, ainda pode piorar e agravar dependendo do quadro. Sim. Né? A mesma coisa no autismo. O grau de suporte, ele é variável. A gente tem... Luiz tem um grau de suporte 1. Se a gente aumenta as terapias, ele vai evoluindo dentro daquelas habilidades que ele já tem, né? Chega no máximo potencial dele, que a gente também não quer colocar ele em outro potencial que não seja o dele. Muito pelo contrário. Mas ele também tem a possibilidade de desenvolver outras habilidades que ele ainda não desenvolveu, que ele ainda não tem. Com certeza. Mas se ele não tem essa estimulação, ele vai para um grau 2 de suporte, ele vai para um grau 3 de suporte, assim sucessivamente. Então, até o tempo de início das intervenções pode mudar essa questão do grau de suporte e de como a criança vai se expor ao mundo. Sim. De como ela se mostra e de como o mundo recebe. Sim, Carla. E eu trabalho até a segunda infância, né? Eu costumo dizer que quem atende tudo, não entende de nada. Sim, nichar é importante. Então, eu atendo crianças até a segunda infância. Qual é o corte de idade? 12 anos. Ali o início da adolescência. Ok. Então, enquanto tá pequenininho, tá bonitinho.
Tá ou não tá? Tá bonitinho. Você pega Enquanto no tá colo, pequenininho, tá você bonitinho, tira ali todo daquele mundo ambiente. chega, todo mundo fala. Aí teve ali uma rigidez de comportamento que o pai entende que é uma birra, você tira. Aí você evita alguns lugares, você evita alguma casa de amigo que tem alguma coisa, que tem um cachorro que ele não tolera. Aquele e à amigo medida... que não olha, né, com o olhar meio torto, que não aceita muito exatamente. bem. Aí na escola você justifica. Não, porque ele passa muito tempo com a avó, então eu tô passando por um momento complicado na família. Só que o autista cresce. Cresce. E quando ele cresce, as desordens crescem junto com ele. Perfeito. Então, nós precisamos, gente, é de verdade, é de coração. A gente precisa intervir. Nós precisamos fazer as intervenções para que os comportamentos evoluam. E no TEA, quando a gente fala da evolução do comportamento, é para que ele melhore, né? Para que esse comportamento... Às vezes, a gente consegue até, e muitas vezes também, extinguir um comportamento. Então, para que esse comportamento melhore. E para que essa criança, ela possa atingir o nível típico, essa proximidade dos semelhantes, né? Da faixa etária, dos pares etários na escola. Perfeito. Porque É o máximo potencial é dele. o máximo potencial dele, exatamente. E outra coisa, você falou em potencial, é muito importante, eu gosto muito de falar isso, é que a criança, toda criança, típica e atípica, ela tem suas próprias habilidades e ela tem o seu próprio potencial. Às vezes, você gosta muito do jogo de futebol. Eu queria tanto que meu filho jogasse futebol. Ele tem habilidade para o futebol? Para nós, que somos profissionais e pais, o que a gente preconiza? Vamos extrair o máximo do potencial e vamos desenvolver habilidades que são possíveis. Perfeito. Perfeito. Então, você vê no seu filho habilidades que podem ser desenvolvidas, que são possíveis, você investe nisso. Agora, não vai querer desenvolver no seu filho habilidades que ele não tem. Então, a criança autista, ela cresce, ela fica adolescente, os hormônios influenciam muito também nesse componente do comportamento. E é um momento muito delicado. É delicado para qualquer adolescente, né? O atípico mais ainda. Exatamente. E aí, quando ele não teve a oportunidade de ser tratado com intervenções na infância, a adolescência dele vai ficar muito complicada. Porque o ambiente escolar, que é esse ambiente que a criança passa 5 horas, ele é um ambiente, gente, hostil, cruel, tem bullying, tem comparações. Sim. Então, a criança precisa da base, que a base dela seja bem feita, para que, quando ela chegue na adolescência, ela consiga se desenvolver. E hoje, o pai percebe o autismo? Percebe, mas ainda muito pouco. É a gente da escola que chama. Ele apresenta comportamentos assim, em momentos assim. Por quê? A nossa demanda familiar é diferente da demanda da escola. É muito diferente. Total. Ele tem que esperar a hora para lanchar, ele tem que esperar a hora de ir no banheiro, ele tem que seguir na fila. Ah, mas ele não gosta da fila. Mas Tem ele tem que ordem, seguir. né? Tem ordem, tem regras, tem horário, né? Então, nós temos as atividades. Então, esse momento da escola, que a demanda escolar é diferente da demanda familiar, é por isso que a gente chama os pais. A gente chama os pais e explica que alguma coisa ali está fora de onde deveria estar. A criança já tem o quê? 4, quando ela começa com 4 anos de educação infantil, 4, 5, 6 ou 7 anos. Quanto tempo ela perdeu de intervenção até lá? Lá atrás, porque ninguém deu atenção a isso. Exatamente. Então, também não se culpe porque você não percebeu antes da escola te chamar. Mas quando a escola te chamar, acorda e caminha. A escola é um grande instrumento, né, É um termômetro, Carla. de indicação, E né? sabe por que é um termômetro? Porque nós temos 30 crianças numa sala. Então, quando a gente tem 30 crianças numa sala, a gente compara elas com elas, mas a gente compara também elas com os marcos do desenvolvimento. Então, é muito fácil para um professor, gente, olhar para uma criança e falar, caramba, aqui ele não se encaixa. Mas aqui também ele não se encaixa, aqui ele não se encaixa, aqui também ele não se encaixa. E quando a gente soma, é quando a gente chega no diagnóstico. Perfeito. Né? Porque essa soma é que no caso do TEA também. Quando a gente soma, é que a gente chega no diagnóstico. Então, eu, por exemplo, como professora, quando eu encaminho um relatório para o médico, eu tenho 5 horas com aquela criança todos os dias. Você passa 5 horas com seu filho todos os dias, porque eu não passo com o meu. Não, e a fala da escola é muito importante. Muito, tem que ser validada. Tem que ser validada, porque, não, mas em casa eu não percebo isso. Porque a demanda familiar é diferente da demanda escolar. Vamos investigar, gente. Vamos Leva investigar. pra investigação. Aí voltamos naquele ponto de novo. Chega lá na clínica, eu não queria levar no médico, Daniele. Vê se você resolve aí, porque eu não queria levar no médico. Olha. Não, eu não vou resolver aqui.
Eu não Aqui vou é só uma resolver. ponta. Aqui é só uma ponta, exatamente. Então, se algo aqui hoje puder ficar guardado para você, não tenha medo do diagnóstico. Investigue qualquer sinal de atraso no desenvolvimento do seu filho. Perfeito. E a gente tá falando dos autistas que crescem, né? E como a gente tem autistas adultos fechando o diagnóstico agora. Sim. Né? Porque às vezes lá atrás alguém falou, a escola, né, de repente sinalizou, ou a própria mãe, né, teve essa desconfiança, levou no profissional, o profissional não validou, não fechou o diagnóstico e a vida segue. E nas mulheres ainda é mais grave, né? Porque a mulher mimetiza muito comportamento. A gente tem um masking, né? E aí a mãe fala, não, mas eu também era assim, eu sempre fui tímida, eu era caladinha na escola, eu era a mais inteligente da sala, mas não interagia com ninguém. Sim. A mãe também valida um pouco esses comportamentos muitas vezes. E aí a mulher passa uma vida inteira ansiosa, com problemas de relacionamento, sem se Muitas entender, dificuldades. com dificuldades absurdas e que poderiam ser não simplesmente resolvidas, mas poderiam ter Minimizadas. sido minimizadas e acolhidas por profissionais Sim. adequados se tivesse sido dada atenção lá atrás. Você falou de menina também, a gente tem um TDAH aí também, um componente importante, né? Tem, Porque total. a gente sabe que a incidência do TDAH em meninas é menor. Ela é menor. E quando a gente, né, eu falo do ambiente escolar, porque é onde eu vivo, há 27 anos eu estou dentro da escola, as meninas, elas têm um componente, a literatura aponta, predominantemente desatento. Então ela é muito Exatamente. quietinha. Ah, não, mas é dela. Passa despercebido. Passa desapercebida, exatamente. E o menino, os meninos ele são mais incomoda. pipoquinhas, É. ele incomoda, ele interrompe, né? Então, aí a gente tem mais essa atenção para os meninos. Mas as meninas, nessa questão do diagnóstico, nós estamos realmente muito prejudicadas. Não, e aí o menino, ele tá incomodando, ele puxa o cabelo, Sim, ele bate no levanta, colega. ele bate no coleguinha, ele é aquele que bota o pé pro outro tropeçar, ele pega o Exatamente. caderno. Pronto. E aí ele incomoda. Aí a tia faz o quê? Mãe, dá um pulinho aqui que a gente precisa conversar. A menina tá lá no A cantinho. menina vai passando. Você que é mãe de menina, fica atenta. E aí ela tá olhando a formiguinha, tá olhando a borboleta, ela se perdeu, mas ela tá caladinha, aí de repente ela tá pegando o caderno da coleguinha, todas as aulas pra copiar, porque ela não tem o mesmo ritmo e ninguém tá vendo. Exatamente. E se alguém comentar, a mãe fala, eu também era assim, tá tudo bem. E aí a gente vê uma adulta, uma mulher adulta com diagnóstico de TDAH não feito, ansiosa, muitas vezes, porque a ansiedade é um dos transtornos mais associados, a comorbidade mais associada Do TDAH. ao TDAH, principalmente em mulheres. E aí chega na vida adulta cheia de questões. E se ela não for para terapia por outros motivos, é nesse momento que ela vai. Eu recebo mulheres na clínica também, às vezes com diagnóstico de depressão ou ansiedade, e aí ela senta e ela tá falando, quicando na cadeira e eu, e ela tá lá, falando, eu. Por algum acaso, você já fez uma avaliação para um diagnóstico, um possível diagnóstico de TDAH? Imagina, Não. eu sempre fui assim. Não. Carla, você acha que eu tenho TDAH? Já aconteceu algumas vezes. Eu falei, olha, tem indícios, né? Então, acho que seria interessante você passar por uma avaliação neuropsicológica, com um profissional sério. E eu já fechei 2 diagnósticos assim. Eu não, né? Os profissionais. Sim. Porque eu encaminhei e aí a gente gera uma dúvida. Sim. Será que eu sou? Será que... A gente está no mundo onde todo mundo acha que tem TDAH. E para além do diagnóstico do TDAH, a gente tem sintomas de TDAH. Sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade. Pega o celular para fazer uma coisa, faz um monte. Quando você olha e fala, meu Deus do céu, eu só ia fazer isso. Eu gastei meia hora e não fiz. Arboriza muito, né? Entra para pegar o negócio, sai o negócio, não tá na mão. Sai de casa para levar alguma coisa. Quando você chega lá e fala, cadê o que eu vim trazer? É muito estímulo. Então, a gente está num momento de vida onde as pessoas têm sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, fala sem pensar, age sem pensar. Mas o transtorno transtorna, né, Carla? Sim, O transtorno total. transtorna. Então, mas é porque hoje tudo é TDAH, hoje tudo é autismo. Não. Calma. Quando a gente tem, eu tenho esse termo, né? É um tesão. De transtorno. Exatamente. Então, o tesão, ele precisa transtornar. Se ele não transtorna, se ele não traz prejuízo, aí não é transtorno. E só que É aí sintomas de. É sintomas de. Mas aí você pega uma mulher que não tem relacionamentos duradouros, você pega uma mulher que grita muito com os filhos, que ela não tem paciência, que ela não performa, que ela já tentou várias coisas, trabalha em muitas coisas, ou que ela, igual você falou, ela começa uma coisa, não termina outra. Então, quando a gente soma, traz um transtorno. Pronto. Aí tem um prejuízo. Aí você tem um prejuízo. Então, Perfeito. você precisa... e o diagnóstico, na vida adulta, se você
já parou para pensar e falar, será que eu tenho? Ele vai te libertar. Sim, Porque a ele sua vem pra ansiedade, você explicar. fala, eu não sei de onde vem. A minha compulsão alimentar, eu não sei de onde vem. Então, o diagnóstico na vida adulta, ele te liberta também para que você saiba de onde vem. Ele explica muita coisa. Excelente. Então, é muito bom quando você tem uma criança com algum transtorno, que você vê que o pai também recebeu o diagnóstico. Porque para a família, gente, é algo transformador. Não, e o diagnóstico, ele explica a vida pregressa, né? Sim. Eu falo muito sobre isso. Vem explicar o porquê que eu não me encaixava, o porquê que eu tinha que estudar tanto, Te e dá o coleguinha oportunidade. não estudava nada e tirava E te nota dá a oportunidade boa. agora de melhorar, de Por que procurar que eu era tratamento. tão julgada, né? Por ser estabanada, ou por ser Sim. esquecida, ou por ser lerda, ou por não entender as coisas ali no primeiro momento, dificuldades de relacionamento, não conseguia me enquadrar, ou forçava muito a barra, né? Porque o humano, ele precisa pertencer, né? A gente Social. vive em bando, não adianta, né? Então, o humano, ele fica... ele se sente feliz e seguro quando ele tá em grupo. Então, o senso de pertencimento é algo muito forte para nós. E aí, o TDAH faz o quê? Ele fica querendo se encaixar em algum momento. Né? E o TDAH, ele vai criando um jeitinho próprio. Eu vejo o TDAH e o autismo de maneiras muito... Apesar deles estarem dentro do transtorno do neurodesenvolvimento e terem muitas questões comuns, eu vejo os comportamentos de uma maneira muito diferente. Então, o TDAH é aquele divertido, engraçado, que entra nos grupos, que brinca, que faz né? Ele faz tudo para pertencer, mas lá dentro, no quarto, lá no íntimo, ele tá sofrido. Porque é um desgaste emocional muito grande. É um esforço muito grande. É um esforço muito grande para estar ali. Eu vou moldando o meu jeito, porque eu aprendo como eu deveria me portar, principalmente as mulheres. Né? A mulher nasce imitando. Ela imita a mãe, a tia, a professora, a avó, a coleguinha. Ela bota o colar de pérolas com sapatinho. E a criação é diferente também, né, Carla? A criação quando chegar, dá bom dia. Total. Quando chegar, dá a bênção, né? E As meninas têm diferente. todo um processinho ali de ordem, né? De cumprimento ali de Protocolo. algumas regras e protocolos que os meninos estão livres, né? Eles são libertos disso. Então, a menina começa a se enquadrar, a se encaixar. Por isso, tão difícil fechar o diagnóstico de TDAH em meninas. E, normalmente, quando elas fecham, elas têm um prejuízo maior do que o dos meninos. Porque, ainda assim, com todo o mimetismo, ela ainda não conseguiu disfarçar no nível para passar sem o diagnóstico. É igual uma menina que fecha o diagnóstico de autismo muito cedo. Eu sempre tenho esse pensamento. Uma criança, menina, que fecha o diagnóstico ali no iniciozinho da vida, os sintomas dela são tão altos, que nem o mimetismo conseguiu disfarçar. Ou... ali já é muito aparente. Segunda opção é uma mãe, uma família muito atenta, que já tem algum contato com os transtornos do neurodesenvolvimento. Na primeira desconfiança, ela leva para a investigação. E a gente está com um número altíssimo, né, de crianças e pessoas autistas. A gente teve uma atualização no último dia 15 de abril, né, do 31. CDC. 1 para 31. E eu posso te falar uma coisa? Esse número tá defasado, que a gente já sabe. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 28 crianças este ano na rede pública, que eu também sou professora da rede pública. Então, eu tenho 28 crianças, eu tenho 8 crianças que com o meu olhar há transtorno. Então, nós não vamos aqui entrar em mérito de política, porque nós não estamos aqui para isso. Perfeito. Mas quando a gente coloca 1 para 31, quando a gente põe 1 para 28, quando a gente põe 1 para 26, quando a gente põe 1 para 15, nós precisamos de políticas públicas. Sem dúvida nenhuma. E quando eu tenho uma sala de aula, Daniela, você é médica? Não, eu não sou médica. Só que, pro tanto que eu estudei, eu respiro autismo. Não, eu brinco... Eu estou 5 horas com aquelas crianças, Carla. Eu brinco que o menino passa do outro lado da rua, eu falo, é TEA. A gente é prática clínica, Entendeu? gente. Nutricionista Então, também não fecha o diagnóstico. Exatamente. Mas e o olhar por fica exemplo, clínico. o diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Quando você chega no médico, que o médico olha e observa, pega Sim. a sua anamnese e te escuta, você sai de lá com o diagnóstico, porque ele é clínico. Os eu passo 5 transtornos, né, do horas neurodesenvolvimento. com aquela criança. 5 horas. Então, eu tenho certeza... Eu não sei qual é. Ainda. Porque o ano começou em fevereiro. Mas daqui a pouco eu vou te dizer. Até o final do ano a gente fecha. Então, eu tenho 28 crianças, eu tenho 8 crianças com indícios. Então, 1 para 31, nós temos dados, né? Lá que não é Estados Unidos. É outra realidade. Pra cá, Carla... Não, a nossa prevalência é muito maior. Loucura. E a gente não tem dados, né, aqui no Brasil ainda. Inclusive o MAB Autismo Brasil. Já vou mandar um beijo pra Carol Stenkoff, que tá à frente da ONG. Carol maravilhosa. Eu sou uma colaboradora do MAB também, tô muito feliz em participar.
Então, a gente está no meio desse levantamento. Inclusive, você que é mãe atípica, família, conhece alguém, entra lá no mapaautismobrasil.com.br, se eu não me engano, esse é o site. Responda a pesquisa, porque a gente ainda está fazendo esse levantamento de dados. Muito Nós importante. precisamos de dados para fomentar as políticas públicas. Você falou isso, eu falo muito isso aqui. A gente precisa de políticas públicas para essa população. A gente tem um número muito expressivo de pessoas autistas na nossa sociedade. O autismo não é bom, o autismo não é ruim. Ninguém está aqui para querer reduzir o autismo, nem diminuir, ou fazer julgamento de valor. Longe disso. A gente quer discutir. Porque quando a gente discute, a gente cria políticas públicas e a gente promove a inclusão. Porque a gente precisa trabalhar isso. Conhecimento, Carla. Conhecimento liberta. O conhecimento. E, para além disso, o conhecimento te prepara para esse tipo de situação. Porque a gente vai conviver cada vez mais. Eu sou profissional que atuo com. Você, além de profissional, você é uma mãe atípica. Mas a gente vai encontrar pessoas autistas no supermercado, na livraria, no parquinho, nas universidades. Na vida. Na vida. Em todos os lugares. Eu brinco que eu tenho uma energia para os atípicos, né? Onde eu chego, tem alguém que tem filho, ou alguém que ou... A gente vai atraindo, né? Não tem jeito. Onde eu chego, tem alguém que tem alguma relação com o transtorno do espectro do autismo. Mas isso vai ficar cada vez mais comum, cada vez mais normal, e é esperado que a gente saiba lidar. Então, a gente precisa discutir. Por isso também que o Dose de Atipicidade foi criado. Qual é essa intenção da gente trazer essa discussão à tona? Porque a gente vai ter um número cada vez mais crescente. Hoje está 1 para 31, daqui 1 para 25, 1 para 20. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Né? Nos anos 2000, se eu não me engano, era 1 para 150. Eu até depois vou confirmar. 1 para 156. Pronto, já tem a informação correta aqui. 1 para 156 nos anos 2000. A gente está em 2025, 1 para 31. Como é que é isso? E olha que esses dados, eles se referem a 2 anos atrás. Eles têm que ser coletados, eles têm que ser trabalhados para depois ser divulgados. Não está mais 1 para 31. Está muito mais. Né? E eu falo que aqui em Brasília, a gente brinca, né? 1 para cada sala de aula. Aqui em Brasília tem 2, porque aqui a gente fecha o diagnóstico no tempo, não é precoce, mas a gente fecha no tempo. Hoje a gente tem excelentes profissionais, né, os neuropediatras muito preparados para fechamento de diagnóstico. A gente tem excelentes profissionais para as terapias. Então, os diagnósticos estão sendo fechados cada vez mais cedo e isso é um ganho. Capacitação dos professores também, né? Também, porque nós somos o termômetro, o reloginho. Perfeito. Então, a capacitação dos professores também. Nós temos investimento também do governo, da rede pública, temos a EAP que oferece as capacitações, inclusive, né, excelentes. Perfeito. E o professor, ele precisa também se capacitar, porque a gente precisa vencer as etapas. É o professor, o olhar, né? Nós somos uma categoria a mais adoecida mentalmente. Então, nós temos 30 crianças, precisamos de performance, precisamos que todo mundo aprenda, mas nós também temos, nesse contexto, as crianças atípicas que precisam de adequação, nem sempre elas têm também acesso nem ao diagnóstico e nem às terapias, porque eu falo da rede pública, e a gente precisa, enquanto professor, estudar, Carla, quase que para sobreviver, de verdade. Porque adianta eu querer abrir alguma coisa, um parafuso com uma chave Phillips, se eu preciso de uma fenda? Sim. Não dá. Então, eu preciso entender da neurodiversidade, eu preciso entender do transtorno para saber como eu vou agir com aquela criança. Se ele grita, se ele bate, se ele não fica quieto, quais são as estratégias que eu vou utilizar? E como é que eu vou saber das estratégias? Eu preciso estudar. Excelente. Então, a capacitação do professor, ela é cara, muito custa, o que muito vale, muito custa. Mas a capacitação do professor, e eu como professora e mãe atípica, não é só para a criança, é para a minha saúde mental. Para que eu entenda que eu vou fazer aquela criança performar, eu vou fazer aquela criança atingir o máximo do seu potencial com o conhecimento que eu tenho. Perfeito. Se eu não me capacitar, eu não vou conseguir trabalhar. E a mesma coisa eu falo para você que é mãe. Você que recebeu o diagnóstico agora. Vou te dar um exemplo rápido e clássico. Você é corretora de imóveis, você vende imóveis. A partir de hoje você não vai mais ser corretora de imóveis, você vai ser profissional daqueles que visitam médicos em consultório, representante de laboratório. Você não entende mais de imóveis, você entende de remédios. Você vai ter que entender de remédios. O que você vai fazer? Você vai estudar. Você lauda o seu filho agora. O que você tem que fazer? Estudar. Você tem que entender sobre o diagnóstico do seu filho. Não é o terapeuta em 40 minutos que tem que entender do diagnóstico dele. Também. Mas você tem que se tornar especialista no seu filho. Perfeito. Então, se você hoje muda de carreira, se você tem uma transição de carreira, você vai se dedicar. Eu vou estudar. E por que para a maternidade a gente não estuda?
E por que para a maternidade a gente não se capacita? E muitas vezes não se prepara, Não se né? prepara. Então, ninguém gesta um filho autista, ninguém gera um T21, né? Uma criança com síndrome de Down. Mas, a partir do momento em que a gente tem um filho atípico, nós precisamos ser especialistas, principalmente a mãe, né? Tem um médico bem famoso aí que fala que quem salva o autista é mãe. Eu tenho um pai, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, nós, mães, temos que nos tornar especialistas nos nossos filhos. Não, e você tocou num ponto importante, questão da família, né? O Da quanto família. a participação da família como um todo é importante. Essencial. Eu dou aula, né? Sou professora, sou coordenadora de curso de pós-graduação do Instituto Ciclos, inclusive. E eu falo muito isso para as minhas alunas. Não tem ninguém mais especialista na criança do que a mãe da criança. Não existe. Escute com atenção. Faça uma escuta ativa quando você estiver fazendo um atendimento. E esse seu chamado para as mães é muito importante, porque às vezes eu estou negando o diagnóstico. Às vezes eu estou naquele luto ali, né, pós-diagnóstico. Sim. E o tempo está passando, E quanto mais especialista naquela criança você for, melhor para a criança. Exatamente. Melhor para o desenvolvimento da criança. Melhor para o futuro daquela criança. Porque igual você colocou no início, né? É um período onde a mãe vai viver 100% para a criança, para depois a criança viver 100% por ela. E ela vai crescer. Né? Então, tudo aquilo que foi agregado no início da vida, de terapias, de desenvolvimento cognitivo, de estimulação cognitiva... A colheita vai chegar. Lá na frente isso vai refletir. É muito mais fácil fazer uma intervenção com uma criança pequena do que grande. As crianças são mais fáceis de você manipular, de você moldar, de você estimular do que um adolescente. Né? A criança, a mãe pega no colo, não vai mexer aqui, vem aqui que eu resolvo. O adolescente, ele vai lá e vai fazer. Então, quanto antes a gente começar com essa questão dessa intervenção, melhor. E não adianta, a família tem um papel fundamental. É igual na clínica, os meus pacientes eu vejo a cada 45 dias, 60 dias. O resto é família. O dever de casa que você Fica passa. 2 né? horas comigo na clínica. Eu falo, ó, os para casa, os combinados são esses aqui. Então, eu entrego o plano alimentar, eu entrego uma suplementação, pedido de exame de sangue, toda, né, a avaliação que eu faço. Tem o WhatsApp que fica livre para paciente, então o pessoal manda mensagem, clínica salvam, né, minha clínica onde eu atendo. Mas ali, 60 dias a família vai voltar. O que aconteceu entre esse período? Quem é que estava com a criança ali? Quem é que passou todos esses dias ali, no todo dia com essa criança? A família. Se não tiver esse suporte familiar, nada vai rodar. Não vai nutrição, não vai Não vai alfabetização, não vai escola, nada. não vai parte motora, não vai parte psicológica, não vai nada. São 40 minutos. Ali é uma consulta que tem com você. Você passa 2 horas, você explica. Se não fizer o dever de casa, como é que essa criança vai se desenvolver? A maternidade, Carla, pra mim, né? Ela não tem nada de romance. Não adianta a gente romantizar a maternidade. A maternidade, ela é responsabilidade. E Deus foi muito perfeito, né? Quando traz pra gente um amor, que ele é um amor que ele se sobrepõe. E graças a Deus, viu? Perfeito. Porque dá muito Senão trabalho. não dava conta, né? Senão não dava conta. Não dava conta. Não, é muito bom ouvir isso de uma mãe, ainda mais de uma mãe atípica. A gente vê muitas mulheres romantizando, de fato, a maternidade, e tanto as típicas como atípicas, enfim. E a maternidade isso, porque... Não. Gente, é real. Real. Né? Então, é muito bom ouvir isso de você e para as mães que estão nos assistindo também. Entender que, não, você não está sozinha, né? Muitas vezes a mãe se sente só, ainda mais uma mãe atípica, fecha um diagnóstico, meu Deus, e agora É duro, o que faz? é muito duro. Como é que vai ser? Qual o futuro dessa criança? E se eu morrer? Eu escuto muito isso na clínica. Cara, e se eu morrer? O meu medo é morrer e deixar a criança aqui. Quem vai cuidar dessa criança? Então, nasce a mãe, nasce a culpa. Se uma criança atípica, a culpa é dobrada. Né? Essa preocupação, esse medo, essa vontade de proteger de tudo. Eu tive uma mãe que certa vez falou, Carla, eu queria botar numa redoma. Se eu pudesse, eu colocava dentro de uma redoma. Parece egoísmo, isso né? Mas não não é possível, isso não tem como, não dá. Mas esse olhar mais pé no chão, vamos dizer assim, sobre a maternidade, ele é muito importante. É né? muito importante. Lá na clínica, eu costumo dizer que eu coloco as mães no lugarzinho que elas têm que estar. No lugarzinho que elas têm que estar. Vamos falar papo sério agora, né? No Papo lugarzinho reto. que tem que estar, porque a maternidade é algo muito sério. Né? Não só o gestar, mas o criar, o educar, o preparar. E quando a gente fala de uma criança atípica, né? Eu escuto muito. Daniela, eu não sei como você dá conta. Seu dia tem quantas horas? Porque eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade. Ela é minha. Eu não posso terceirizar, eu não posso querer que a escola dê conta de muitos papéis. A escola, gente, nós estamos para educar para a cidadania. A educação Perfeito. mesmo, ela vem
de casa. Ela vem de você levar o seu filho para a igreja ou para algum outro lugar. Ela vem de você proporcionar momentos de qualidade, de você sentar à mesa, de você comer sem televisão. Então, o família são conceitos que são inegociáveis. São os valores, São os né? valores. A educação, hoje, ela recebe muitas vertentes e às vezes a mãe se perde. Ah, não, mas eu queria fazer de acordo com o que eu li ali. Ah, não, mas eu queria... Então, nós temos padrão de comportamentos que são daqueles que nós fomos educados, daqueles que nós fomos criados. Então, a gente tem que entender quais são os nossos valores inegociáveis, né? Então, você que a alimentação, por exemplo, uma vez eu li uma frase que perguntava o seguinte: quantas manchas de Nescau e leite tem no seu sofá? Aonde o seu filho se alimenta? O que ele come? Só. Né? Então, nós precisamos sentar à mesa, precisamos comer com os nossos filhos, precisamos ler com os nossos filhos, precisamos levar os nossos filhos à nossa companhia no final de semana e não sentar no restaurante e colocar na brinquedoteca. A maternidade é isso. A maternidade é isso. E dá trabalho, né, Dani? E dá muito trabalho, mas também nós temos a recompensa, né? Que é aquele amor mesmo que a gente tem, que a gente sente, que quando a gente deita, a gente fala, poxa, hoje eu fiz tudo. E não é abrir mão da gente. A mãe atípica, normalmente, eu posso falar isso porque, de verdade, eu abro mão de muitas coisas da minha vida para acompanhar a Luiz em 20 horas de terapia semanais, por exemplo. Eu tenho muito menos contato com meu filho mais velho do que com o Luiz Felipe, né? E inicialmente eu era questionada, mamãe, por que só o Luiz sai para brincar e eu não saio? Ele não entendia o que era terapia, que o irmão precisava daquela terapia. Então, a mãe atípica, nós temos sim. Eu não tiro o nosso peso das costas, não. E o nosso peso não é leve. O nosso peso, Carla, é pesado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Não fuja da sua responsabilidade. Plante, porque a sua colheita vai vir. Luiz Felipe é sociável, inteligente, esperto. Eu estou o tempo inteiro com ele nas entrelinhas para trazer para ele esse entendimento da vida, das brincadeiras, Perfeito. da piada. Então, eu entendi o que era o autismo muito cedo. E do que ele precisava para crescer um menino e se desenvolver. Porque quando o Luiz se desenvolver, aí sim, Carla, eu vou viver a minha vida. Porque eu mereço, né? Então, coloca na sua cabeça, você que é mãe atípica, o seu filho vai crescer. O seu filho precisa se desenvolver. E o seu filho precisa de autonomia. Ele precisa trabalhar, relacionar-se, ter os amigos dele, ter a vida dele. E nós vamos plantar isso na infância. Na infância que a gente vai plantar o nosso autista adulto, o nosso amigo esquisitão, que todo mundo tem. Ah, eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele é esquisitão. Mas ele trabalha. Ele é casado. Ele se relaciona. Ele vai continuar esquisitão. Mas ele vai ter a vida dele. Perfeito. Entendeu? Então é isso. É aquele nosso amigo esquisitão que não tem um diagnóstico, mas que a gente sabe que ele tem alguma coisa, mas que ele certamente, seguiu. se ele investigar, ele vai achar. Ele vai achar, mas é isso. É para que os nossos filhos cresçam, se relacionem, tenham a vida deles, né? Possam dirigir, possam trabalhar, possam viajar sozinhos. Perfeito. Então é isso. A maternidade atípica, ela tem esse peso, porque ela tem esse olhar, esse medo da morte, que eu preciso preparar para o crescimento. Mas a gente também tem que respirar, juntar os pedacinhos, montar o nosso quebra-cabeça e seguir. A gente não pode parar no diagnóstico. E a gente não pode parar no medo que paralisa a gente quando a gente recebe o diagnóstico. Aí eu sou prova viva disso. Eu sou muito admirada no meu trabalho, com os meus amigos. Sabe, Daniele, você seguiu. A sua vida seguiu. Você faz pelo seu filho com todas as dificuldades. E priorizar, né? Então é priorizar. Terapia custa caro. Plano de saúde custa caro. Então você precisa priorizar. Qual é a sua prioridade hoje? E vou voltar ao que eu disse lá no começo. Qual é a guerra que você quer viver hoje? Eu escolhi viver todas as batalhas. Levei Luiz para todas as terapias. Reorganizei o meu orçamento familiar. Deixei de viajar, de trocar meu carro, de trocar meu celular, para investir nas terapias do Luiz. E hoje eu colho os frutos. Então, o que eu posso dizer para você é que dentro das suas possibilidades, você faça. Você não pare diante de um diagnóstico. E se você tem um diagnóstico, não pare diante dele. E se você não tem, não tenha medo de procurar. Porque o seu filho tem direito a dar nome ao que ele tem. Perfeito. Gente, que isso, hein? Que podcast, hein? Dani, maravilhosa. Obrigada pelo compartilhamento. Uau! É muito importante, Carla, porque eu fiquei muito tocada quando eu te vi pelo Instagram. Porque eu falei, gente, é um assunto que a gente tem que falar.
Né? Tem O que trazer à óbvio tona. precisa ser dito, porque quantas mães estão sofrendo na maternidade atípica porque não tem recursos financeiros? E porque não Carla, tem informação também, né? Carla, nós somos adultos. Então, se meu filho hoje tem um problema de coração, vou voltar de novo. Meu filho hoje tem um problema de coração. Ah, mas ele não pode comer sal, ele tem que tirar não sei o quê. Aí eu vou procurar uma nutricionista. Vou. Meu filho tem um transtorno mental. Eu vou procurar quem? O que eu vou aprender para auxiliar o meu filho com um transtorno mental? Porque o autismo, né? A gente precisa entender isso. Está aqui dentro e a gente não vê. Perfeito. Então, quando a gente vê uma pressão arterial elevada, quando a gente tem algo mais grave, nós vamos procurar os melhores especialistas para cuidar do filho da gente. E eu tenho certeza, Carla, que se chega uma criança lá com problema de coração, que precisa de uma dieta muito rígida, a mãe vai seguir. Vai. Ela vai seguir e porque ela não quer que o segue filho a morra. risca. Ela não quer que o Sim, filho morra. Ah, Daniele, mas E uma ela coisa é o segue a problema de risca. coração, o filho morre. E o autismo não morre. mas por isso a gente não vai tratar. E não vai Né? cuidar. Exatamente. E não vai estimular. Exatamente. E não vai então, seguir. nós temos que ter esse comprometimento com a saúde mental dos nossos filhos também. Não, e eles vão crescer, né, gente? A gente já falou Vão. isso aqui. Adulto cresce, né? Fica adulto e ele precisa de suporte. Não adianta. Quanto antes a gente fizer isso, melhor vai ser o desenvolvimento mundo. desse ser humano. E para a família, E para a pra todo mundo. sociedade. Né? Isso é uma Exatamente. responsabilidade social também. Exatamente. Então, a sociedade, ela depende disso, né? De crianças que tenham estimulação no momento certo para que, na vida adulta, ela consiga desempenhar as atividades dela. O seu papel. Exatamente. Gente, que delícia de papo, hein? Dani veio aqui, arrasou. Tava aqui pensando, ai, meu Deus, o podcast. Arrasou, gente. Só isso, só digo isso. A gente tem que trazer informação, mas a gente tem que falar com o coração também, para quem está do outro lado passando por uma grande dificuldade, saber que sempre existe um caminho. Sempre tem uma saída, né? E que Ninguém o diagnóstico tá não é o sozinho. fim. Não. O diagnóstico não tem um fim em si. Então, saiba disso. Você que é mãe que está passando por alguma dificuldade, alguma questão, você não está sozinha. Procure os profissionais, procure seus pares. Com certeza você vai achar alguém para te auxiliar, para te orientar. E mais do que isso, não deixe de levar o seu filho para as terapias, não deixe de estimular a sua criança, porque o futuro dela depende disso. E a gente fala muito mãe, mas é família, né, Dani? Aqui ninguém quer culpabilizar a mãe, a gente não quer sobrecarregar a mãe, muito pelo contrário. É família, a gente está trazendo a responsabilidade para a família. Dani, muito bom te ter aqui. Sou eu Que que bom agradeço. que você veio. Feliz com o seu compartilhamento. Obrigada por tanta emoção, tanto carinho, tanto amor que você coloca sobre esse tema. Temos presente para nossa convidada. Quem já acompanha o Dose de Atipicidade sabe disso. Esse aqui é seu. Muito O obrigada. Biovit é um suplemento que a gente usa muito, eu uso muito na clínica para modulação intestinal e para modulação imunológica. Então, excelente produto. Pode ser para você, pode ser para o Luiz Felipe. Então, escolha quem vai tomar o Biovit. E o Biovit é um apoiador do nosso podcast também. Então, um beijo pro pessoal da Ciência Biofarma, que apoia o nosso podcast, além do Instituto Ciclos, que também é apoiador do nosso podcast. Para quem não sabe, eu sou professora de pós-graduação, eu coordeno um curso de pós-graduação em Autismo, TDAH e T21. A 6ª turma já está com inscrições abertas. Então, o Instituto Ciclos também é um apoiador do podcast. Beijo, Carol. Beijo, Paty. Obrigada pelo apoio de vocês. E as inscrições já estão abertas. A gente deve começar agora no final desse mês de maio. Gente, muito bom. Dani, coloca a sua rede social aqui para quem quer te acompanhar. Minha rede social é daniele.neuropp e a clínica superar.crescer. Perfeito. Então, quem estiver procurando aí uma neuropsicopedagoga, Dani tá aqui. Pode mandar um direct para ela, um direct direto para mim. Terça-feira que vem, 12h30, estaremos de volta com mais um episódio do Doses de Atipicidade. Um beijo para vocês.